E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora entrando nessa questão do público, gente, porque vocês citaram um público mais novo que acompanha a tua rede no YouTube, e a Gabi falou no Instagram dela, já um pouco mais velho, mas ainda é um público novo. Vocês têm visto uma mudança desse público? Porque eu fico pensando assim, até investir em indústria de games parece muito interessante, porque quando eu era criança, só criança jogava. Agora que eu sou adulto, é criança e adulto. Eu sei que quando eu for velho, vai ser criança adulto e as pessoas mais velhas jogando. Sim. Como é que é o público de vocês em cada rede? Porque eu sei que muda muito de uma rede para outra. O meu YouTube, por exemplo, é 80% masculino. Sim. Mas você vai pro Instagram, 50-50, e vai pro TikTok, é só mulher praticamente me seguindo. Sim. verdade. Muito mais. Tem Como é que é o muito de mais vocês? feminino. Funciona bastante assim. No YouTube, por exemplo, o meu público é 80 masculino, 20 feminino. E TikTok é 50-50. Instagram é 70-30 para homens. Então, eu percebo um movimento desde como é que eu posso dizer? Do auge do Free Fire, feminino muito grande entrando nos games. Até então, eu não conseguia enxergar. Até porque eu não sou mulher. Então, a Gabriela talvez até tivesse essa percepção mais aflorada. Tem muita mulher que te assiste, Gabi? É mais mulher ou mais homem? Antigamente só tinha homem. Se tinha uma mulher, assim, todo mundo já ia pra cima dela, entendeu? O chat inteiro queria namorar aquela menina. Era disputado. Que engraçado. E eu dava muita atenção, geralmente, quando tinha uma menina, porque eu adorava ter um público feminino. Então, eu queria manter ela ali e chamar mais pessoas. Então, depois o Free Fire realmente começou a ter mais meninas. Então, eu fiquei muito mais confortável. Mas também. eles tinham preconceito com você jogando? Não. Tem com todas, né? O público gamer é bem difícil com as mulheres, Mas aí olhavam, chegava lá, você tava jogando 1000 vezes melhor do que ele, não ficava com a mão na consciência, falava, meu Deus, essa mulher joga muito e eu tô aqui, eu sou um merda, sei lá, uma coisa assim. Alguns sim, mas outros preferiam nem entrar porque já tem esse preconceito. É mulher. Aí nem joga via. mal, não vou ver. A gente, às vezes, nem tem o senso crítico de parar pra perceber que não existe mulher no cenário. E aí, de uns anos pra cá, por exemplo, youtubers, a maioria dos youtubers gamers são homens. Tem e alguma? não tem. Tem mais mulher? Tem algumas, tá mas no top 20 pra cima, sabe? Nunca tá entre os primeiros. O ponto não é esse, né? Mas assim, eu senti que elas resolveram se mostrar nesse mercado depois do Free Fire e Ascensão, que é quase que 50-50. O que é muito difícil ter num gaming, né? Assim, o Minecraft jogo. também, que é um público infantil que ainda não tem o preconceito, né? Tipo, brinca tanto com menina quanto com menino. Já na adolescência que tem essa coisa de odiar meninas. E começa essa coisa de querer separar. Mas o público infantil acompanha bastante canal feminino. E pensando nessa questão dos esportes, do público, quando que vocês viram essa mudança, assim? Quando que realmente jogar videogame, na visão de vocês, parou de ser um hobby e o cara falou, não, você é um atleta e eu vou ser muito bem remunerado com isso? Tem um ponto da virada? Tem um jogo que foi específico pra isso? Como é que foi? Eu acho que o LoL, né? O LoL e o Dota. Acho que foram os primeiros jogos que começaram com competitivo forte também. O CS. O LoL tem quantos anos? Já mais de 10. Então, o LoL tem mais de 10 anos e ele começou a ser um jogo muito jogado. Ele não tem audiência, se você for procurar. Não tem... apesar de ter conteúdo, mas não tem aquelas milhões de views nos vídeos, sabe? Aquela coisa que o Minecraft tem, por exemplo. Mas em live tem. Live tem ao vivo, né? Galera jogando e uma galera assistindo, 100 mil pessoas ao vivo, lotando estádio. Pessoas. É bizarro. Na Twitch isso, mas... Na Twitch o LoL tá sempre ali entre os primeiros, nunca saiu dali. Tipo, há por causa do competitivo. O que move a Twitch é principalmente o mercado game. Foi o que fez a plataforma crescer. Sim, total. O que move a Twitch é sempre o gaming. Agora que com a ascensão do Casimiro, não sei se vocês conhecem. E aí é difícil alguém no Brasil saber lives. Quem é, né? Então, ele dominou o Just Chatting, que é só na conversa. Só na conversa. Que é só divertido, não precisa estar jogando, pode estar reagindo e tal. Então ele popularizou esse tipo de live, que não é jogando. Mas ele veio dos games também. Também veio. Veio do futebol, dos games. O League of Legends, eu sei mais ou menos o que é o LoL, né? Sim. O nome é League of Legends porque eu jogava Warcraft quando era mais novo. Eu gostava de jogo assim de estratégia, Age of Empires, Age of Mythology, Warcraft.
E aí depois veio o LoL. Metido intelectual, né? Eu sou do LoL. Metido intelectual. Eu jogava Free Fire. Gosto que tem estratégia. E aí eu lembro que o LoL era isso. Tinha os personagens do Warcraft pra fazer um multiplayer. E eu até joguei, acho que uma vez. De xadrez, assim. Mas eu era muito ruim. E pra ficar bom eu ia ter que dedicar muito tempo. Porque os caras eram muito bons, né? E é engraçado isso, porque eu achava que eu era muito bom em Age of Mythology, por exemplo. Adorava o jogo. Eu gosto muito de mitologia. E aí eu fui jogar uma vez numa lan house. E eu fui destruído na Idade da Pedra. O cara já tinha... O cara foi super rápido, me atacou. Caraca. Um negócio que eu nunca tinha pensado antes que alguém podia fazer. Porque o conhecimento tá disperso pela sociedade, né? Lógico, Um né? cara veio com essa estratégia. Ele tava praticando há mais tempo. Pois é. Então eu fico imaginando para esse cenário de competição, realmente do eSports, é muito, mas muito competitivo. Quanto que esses caras ganham hoje? Vocês têm ideia de remuneração? Para se dedicar, às vezes, 12, 14, 16 horas por dia. É contrato tipo jogador de futebol já? Salário de pro player que não é influenciador, tipo pro player, meu Deus, trava a língua. Meio offline, assim, eu acho que eles não ganham salário tão alto quanto de alguém que tem nome. Assim. É em torno de R$1.500, não Nossa, é... é um salário baixo. Não tanto. Dependendo se for categoria de base, o cara começa ganhando um salário mínimo. Mas quem tá até nos chegar lá nas mais cabeças. altos já passa de 10 mil. Mas é pouco ainda a remuneração. Por isso que eu falei, é melhor Pra ficar no acabar com a entretenimento. vida e ficar 12 horas, Pois é. né? Tipo, a vida, saúde, relações sociais, tudo, né? Porque Sim. você não tem contato. Se é você. O teto é muito baixo. Se a gente for olhar para o ecossistema, o teto é muito baixo de salário. Você vê que, por exemplo, com entretenimento, a gente tem youtubers hoje ganhando na faixa de 500 mil por mês, a galera que tá no top ali, 500 a 1 milhão, 2 milhões por mês, enquanto o pro player ele vai se dedicar 12, 15 horas por dia jogando pra caramba. Vai ter alguém que vai jogar melhor e aí ele ainda vai ganhar, sei lá, uns 5 mil por mês, 10 mil. E ele acaba não levando nada dali, a não ser o nome de uma pessoa que meio que fracassou naquela categoria. E mesmo que ele seja o melhor de todos, ele vai acabar se tornando influencer. E aí o que normalmente acontece o cara vira pro player, se torna influenciador porque ele ficou tão grande que a galera começou a conhecer ele para de ser pro player, vira influenciador e ganha 10 vezes mais. Isso é muito comum, muito comum. A pessoa ficar famosa por ter carisma, por ser muito legal, para de jogar profissional e vira uma figura pública. Sim. Quem fez essa trajetória? Você tem nomes pra citar? O Yoda, por exemplo, que é um dos mais antigos ali do LoL, ele fez exatamente isso, até onde eu sei, né? Ele era pro player. Brasileiro ele ou não? Sempre fez live e conseguiu ser um dos melhores mesmo fazendo live. Sim. Aí parou com as lives pra focar no competitivo, aí depois voltou pras lives porque viu que ficou pobre. É muito pouco dinheiro essa merda. Não, ele sempre ganhou porque ele tem uma organização grande também. Mas ele viu que não era um lugar pra ele ali, que ele gostava mesmo de ser figura pública. O Nobru, por exemplo, que tá muito em alta com Free Fire e tudo mais. O Nobru, ele tem acho que mais de 10 milhões no Instagram. E no YouTube, ele também, em 2 anos, ele passou de 10 milhões de inscritos, que é uma marca bizarra. Em 2 anos. Uns 2 anos. Tem uma galera da Loud também. Uma galera da Loud, que é uma organização de Free Fire, que agora não é só Free Fire. Mas, normalmente, o movimento é bem isso. O cara vira pro player e começa a ser influenciador porque tá tão grande que a galera começa a conhecer ele e aí ele se aproveita, acho que tá certo, né? Não tá errado. Mas se aproveita disso pra conseguir alavancar a própria vida. Porque, realmente, eu não vejo sentido em ser pro player. Do meu ponto de vista, eu jamais faria isso. Por isso que eu nunca nem tentei. Até porque eu sou horrível em todos os jogos que eu jogo. Mas isso